Olá, pessoal. Obrigada por participar de mais um call mensal da UCAM. A gente só queria dar um aviso que no fim desse mês a gente vai estar presente na Expert, que é aquela feira, né, do mercado financeiro. A gente vai estar com um stand lá, bem estruturado, com várias pessoas da gestão, economistas. Então, quem estiver por lá e puder participar e nos visitar, será um prazer. Bom, o call hoje começa, como de praxe, com o Paulo. Ele vai falar sobre economia interna e externa. Depois, o Petrônio, cansado, vai falar do mercado de crédito e dos fundos. Posteriormente, o Pedro Drê falará sobre o mercado de juros. O Chibante falará de mercado de moedas. E, por fim, o Duda vai falar um pouco de ações. A gente vai, como sempre, deixar a caixinha de Q&A aberta para vocês fazerem as perguntas e ao longo do call a gente vai respondendo. Paulo, pode começar, por favor. Boa tarde a todos. Começando pela parte de cenário, o que a gente teve de mais importante no mês, quer dizer, não de mais importante, mas um evento muito importante foi a discussão de política monetária americana. A gente teve uma evolução do cenário, a inflação continuou benigna desde o nosso último call, teve uma surpresa para baixo também, ao mesmo tempo que os dados de mercado de trabalho suavizaram. Então, você tem uma combinação dessas variáveis que sancionam o início do ciclo de afrouxamento monetário em setembro. Ontem, a gente teve a reunião do Fed, o comunicado ele veio até um pouco mais conservador, mas na coletiva de imprensa do presidente do Fed, você vê claramente ali que realmente falta muito pouco para esse início do ciclo, inclusive com uma diferenciação em relação ao que a gente viu alguns meses atrás, onde a inflação era realmente o principal driver ali da questão do início ou não do afrouxamento. Ontem a gente viu o presidente do Fed também dando bastante peso para o mercado de trabalho. Então, a gente tem esse sinal verde, a gente se aproxima de um evento muito importante para a política monetária global, provavelmente ali em setembro, com esse início do afrouxamento monetário americano. Além disso, a gente também tem a zona do euro, né? E ali a inflação não é tão boa, a gente tem uma composição um pouco um pouco pior, mas assim, a gente tem os dados de atividade e a parte de salários, mercado de trabalho, na direção também de uma continuidade de um afrouxamento monetário. Então, a gente tem, vamos falar assim, os dois principais agentes da política monetária nessa dinâmica de menos aperto, né? Não vou nem falar de afrouxamento, mas uma suavização do aperto monetário. Além disso, ainda na parte econômica, a gente tem a China que continua exatamente no que a gente já vem conversando há algum tempo, que é uma incapacidade de reaquecer a economia, dos estímulos se converterem em atividade econômica. Então, segue esse como o a principal interrogação ali em cima do cenário de atividade global. Para fechar o cenário global, a gente teve aí na parte política, a gente teve uma evolução muito importante também da corrida eleitoral americana. A gente teve o atentado ao Trump, isso acaba dando ali uma força à candidatura dele, né? A gente vê isso em outros países, enfim, teve esse vetor aí que foi realmente inesperado. E depois do debate do Trump e o Biden, a gente acabou tendo muito ruído e esses ruídos acabaram se materializando na desistência do Biden e na indicação da Kamala Harris como sucessora do Trump. A Kamala, ela, em princípio, teve até um pouco a mais ali de tração, mas ainda atrás do Trump, quando a gente pega os dados e tudo, os dados sugerem com um favoritismo do Trump.
Fazemos sempre o disclaimer que eleição é uma coisa muito difícil de prever, acho que a gente tem N exemplos, né? Então, sempre com o pé atrás e tudo, mas os dados hoje parecem indicar essa configuração. Na parte da economia local, a gente continuou tendo dados de atividade bons. Eu acho que isso é importante, porque o segundo trimestre foi marcado de forma muito forte pela catástrofe do Rio Grande do Sul, e existia uma incerteza grande sobre o impacto que isso poderia ter em cima da atividade. Os dados que vieram mostraram um impacto até menor do que se esperava, principalmente em cima da produção industrial, que realmente sofreu, mas os outros dados foram mais resilientes, em particular o mercado de trabalho, que continuou muito forte nessa safra de dados que foi divulgado agora. A gente tem todos os indicadores, sejam eles de ocupação, taxa de desemprego, massa salarial, demissão voluntária, enfim, tem qualquer indicador que a gente olhe nas pesquisas de trabalho, seja da PNAD, seja do CAGED, apontam nessa força. E, ao mesmo tempo, a gente teve uma inflação que veio com uma composição mais deteriorada, o último indicador, junto com uma piora das expectativas. Se a gente pegar a expectativa do Focus para 2025, por exemplo, só para pegar um dado em particular, a gente teve essa expectativa abrindo o ano em 3,50 e agora ela já está perto de 4. Lembrando que o teto da meta é 4,5. Então, a gente tem, tanto esse ano quanto o ano que vem, se aproximando ali perigosamente, na minha opinião, do teto da meta. A gente já tem uma inflação esperada para esse ano de 4,4, por exemplo, o ano que vem acima de 4. Então, é um cenário que realmente demanda cautela, isso ainda potencializado pelo questionamento em cima da política fiscal, que tem feito o câmbio permanecer num patamar mais depreciado. Então, a gente tem uma conjunção ali de fatores que realmente demanda mais cautela na condução da política monetária. Acho que, em alguma medida, a gente viu isso na reunião de ontem, na comunicação da reunião de ontem. Acho que o BC tentou ali endurecer, em parte, o discurso, mas, na outra ponta, também dizer que isso ainda não é suficiente para uma ação. Acho que ele reafirma o compromisso com a meta, ele reafirma a necessidade de uma maior cautela, de uma maior vigilância, mas isso ainda não pelo conjunto da construção ali do cenário dele, ainda não demandaria uma atuação mais firme. Acho que a grande ressalva que a gente pode fazer é que a evolução do cenário até a próxima reunião realmente está muito em aberto, né? E se a gente continuar tendo essa dinâmica de deterioração de expectativas e depreciação da taxa de câmbio, isso eventualmente pode fazer o Banco Central ter que rever essa opinião, essa sinalização dele e fazer algum ajuste da política monetária. Bom, acho que é isso aqui da parte de cenário. Eu passo, então, para o Petrônio. Obrigado, Paulo. Obrigado a todos. Eu acho que o Paulo fez um bom resumo aí, né, do que está acontecendo fora, e eu acho que, assim, que a despeito de a gente estar na iminência, talvez, de novo, de ter um início de processo de queda de juros, né, nos Estados Unidos, que, de forma geral, é bom para emergente, eu acho que tem algumas coisas aqui que ficam um pouco diferentes, talvez o Pedro e o Chibans podem comentar um pouco mais, mas, assim, o fato de isso ter acontecido no começo do ano, das pessoas terem se equivocado, faz com que eu acho que esse otimismo potencial para emergente demore um pouco mais. A China também não está muito bem, como o Paulo comentou, e aqui no Brasil a discussão não é de queda de juros, mas está mais para outra ponta. Então, este ambiente como um todo continua sendo bastante conturbado, né? E com isso, o fluxo de recurso continua indo para investimentos mais conservadores. Os fundos de renda fixa estão aparecendo como um investimento mais seguro. E, de fato, quando se olha o desempenho que aconteceu no último semestre, até nos últimos 12 meses, os fundos de crédito foram muito bem. Então, o volume de recursos continua bastante forte para essa indústria de fundos, e principalmente para os fundos de renda fixa com o perfil mais conservador. O que isso acaba gerando? Isso acaba gerando um fechamento de spread por conta de demanda. Então, neste mês não foi diferente. A gente vê o IDA-DI
com um desempenho bastante forte, mais forte até que a gente imaginava. No mês passado ele parecia que ia começar a ficar um pouquinho mais de lado, mas no mês de julho ele teve mais um fechamento e isso ajudou, acho que a indústria como um todo, os fundos de forma geral foram bem, os nossos fundos aqui também, e a discussão que eu escuto muito de investidor, quando conversando, etc., tá bom, mas e o nível de preços, né? E aí, o nível de preços, de fato, fechou bastante, né? Agora, o ponto é que com esse fluxo, com esse cenário todo, a impressão que dá é que não tem muito espaço para abrir. De fato, há um conjunto de fatores dando sustentação para esses preços. O que a gente não acha aconselhável é alongar muito o duration, principalmente dos papéis que estão mais demandados, que são esses papéis de risco muito óbvio, que aí de fato estão com spreads muito baixos. Então a gente está vendo mais oportunidade em outros nomes e posições um pouco mais curtas. É isso que a gente tem tentado fazer aqui, e a gente também aumentou um pouco a posição de caixa dos fundos, muito porque alguns papéis acabaram que a gente tomaram nossa posição. Então, que a gente vendeu, compraram, né? Então, eu acho que isso é do dia a dia aqui da gestão, e a gente está bem feliz aqui com as posições e acha que ao longo do semestre, dos próximos meses, vai acabar aparecendo boas oportunidades para investir no primário. As últimas a gente acabou não alocando, que o foco tem sido em papel muito high grade, e a gente acha que o sweet spot hoje é comprar papéis que dependem um pouquinho mais de análise, um pouco mais de estrutura, que tem uma menos duration, mais garantia e um spread um pouco melhor. Acho que do meu lado aqui é isso. Passo a palavra aí para o Pedro. Obrigado, Petrônio. Boa tarde a todos. Obrigado pela presença aqui no call. Passando para a parte de multimercados, aqui mais especificamente o mercado de juros. Acho que o Paulo já fez um cenário, já tocou nos principais pontos e aqui na parte na gestão de portfólio de juros, o recado que eu queria passar aqui, que a gente está um pouco mais animado e aí correndo utilizando um patamar de risco um pouco mais elevado do que o que a gente vinha utilizando aí nos últimos meses. Eu acho que, pensando no cenário internacional, parece que as coisas estão finalmente encaixando para uma narrativa que você consegue fechar o cenário com um nível de convicção um pouco mais elevado. Eu acho que esse tema de corte de juros está finalmente aparecendo aí de maneira mais convincente. Eu acho que é um trade que o mercado tentou antecipar e muitas vezes ao longo de todo esse processo de elevação de juros, né, que aconteceu no mundo pós-pandemias, mas falhou várias vezes. Mas eu acho que finalmente a gente está caminhando aí talvez para uma tendência um pouco mais prolongada aí de fechamento de taxa de juros. Acho que isso fica bem sintetizado com o que foi a reunião do Fed ontem, a coletiva de imprensa do Powell. Eu acho que a gente pode depreender uma visão mais dovish, né? O Banco Central parece que na CNTP a decisão de corte de juros vai acontecer, o início do ciclo de corte deve acontecer em setembro, e na próxima reunião, né? O recado que o Powell transmitiu ontem foi de que dentro dos 2 mandatos do Fed, de tanto de inflação quanto de máximo emprego, a parte de inflação já está cumprida, então isso permite que o Fed olhe para o mercado de trabalho, né, e o que está acontecendo no mercado de trabalho está cada vez mais claro que a gente está vendo uma boa acomodação, né? Já tem diversas métricas que mostram isso, e ele, inclusive, fala que não gostaria de ver o mercado de trabalho tendo uma desaceleração mais forte do que o que já aconteceu até agora, e que, se isso acontecer, o Fed vai ter que agir, né? Então, isso é um pouco da assimetria que a gente estava falando aqui no call do mês passado, né, que você tem a assimetria no sentido de que, para tirar o Fed desse caminho, né, se a gente tiver surpresas mais fortes na atividade econômica ou para cima na inflação, o Fed vai manter o juro parado, e surpresas positivas ou mais negativas na parte de atividade econômica, ele deve se mexer rápido. Então, eu acho que essa assimetria está mais clara agora. Isso foi colocado em palavras na coletiva de imprensa ontem, então a gente está achando que esse cenário encaixou, né? A gente já viu também, inclusive, o Banco Central da Inglaterra, mais cedo hoje, também dando início ao ciclo de corte de juros, né? O Banco Central Europeu já tinha começado a ter alguns bancos centrais do mundo desenvolvido que já estão nesse processo, e a gente acredita que o Fed vai se juntar a eles, né, na reunião do mês de setembro. Então, a renda fixa teve um comportamento bastante favorável no mês de julho, né? A gente viu um fechamento de taxa mais disseminado,
Em cima disso que o Paulo já comentou, os dados de inflação foram favoráveis, a gente viu uma certa acomodação de atividade econômica, então isso está dando confiança aí nos banqueiros centrais de finalmente poderem começar a promover algum distensionamento de política monetária. Tá? Então, a gente está acreditando que esse cenário está mais encaixado, os dados estão dando esse amparo e a comunicação oficial também está vindo agora. E o mercado parece estar acreditando que tem um cenário mais construtivo para você poder promover algum tipo de corte de juros. Então, com esse nível de convicção maior, a gente tem aumentado as posições, a gente operou ao longo do mês, principalmente nos países desenvolvidos, com posições aplicadas, principalmente nos Estados Unidos. Essas posições performaram bem, né? E como falei, a gente tem aumentado o risco, porque acho que as coisas estão funcionando. Além disso, vale destacar a decisão do Banco Central do Japão, né, que promoveu a segunda alta de juros, levando para 0,25 a taxa de juros do Japão, um movimento muito antecipado, mas que levou bastante tempo para acontecer. A gente tinha até posições tomadas no Japão, já realizamos, não temos mais. Hoje, nossas posições aplicadas, como eu falei, estão concentradas nos Estados Unidos. A gente também teve posições no Reino Unido e também na zona do euro. Tá? Falando um pouco de emergência, o Brasil tem sempre uma história à parte, né? A gente está vendo um desenrolar diferente, né? Curioso, né? Quando você está na iminência do ciclo de corte de juros lá fora, o Brasil está tendo que voltar a discutir alta de juros. Mas acho que essa é a verdade, né? Esse é o fundamento está apontando todo nessa direção. O Brasil acabou se beneficiando no mês passado com esse fechamento de juros lá fora. A curva brasileira, né, a despeito aí de todo esse tema de depreciação cambial, teve uma performance positiva, a curva teve um flattening grande, os vértices mais longos tiveram um fechamento considerável de taxa, a despeito da deterioração e dessa cristalização aí da necessidade de alta de juros. Acho que a decisão do Copom ontem, quando você olha em relação ao Copom anterior, certamente teve um endurecimento da comunicação, mas acho que não há contento com o que o fundamento está exigindo, né? Acho que a necessidade de subjuro está muito clara. A gente, como o Paulo falou, tem visto aí os dados de atividade econômica surpreendendo muito, o mercado de trabalho muito apertado, né? E a única notícia positiva que você ainda tinha de Brasil era a inflação corrente, que estava uma cara muito boa, mas realmente a última divulgação do IPCA 15 de julho, né, as novidades não foram boas. Então, essa última argumentação mais favorável acabou caindo por terra. Até a inflação corrente agora está com uma cara um pouco pior, e como o Paulo falou, a gente está migrando aí para níveis de 4,5, que é o teto do regime de metas aí, do novo arcabouço, né, tanto para 24 quanto para 2025. Então, para onde você olha, né, você conclui que a economia não está precisando de estímulo, né? Pelo contrário, você precisa, né, não está nem restritiva a contento. Então, a gente acha que a necessidade de subir juro está aí, mas o Banco Central se mostrou cauteloso, mas não a ponto de dizer que a alta está iminente. Então, acho que não era isso que o mercado queria ouvir. A gente está vendo a reação hoje, a curva estipando bastante, o câmbio depreciando. Então, pode ser que a circunstância se apresente e o Banco Central tenha que se mover de maneira mais rápida do que ele gostaria. Então, dito isso, a gente tem operado com uma posição tomada em juros aqui no Brasil. A gente veio com essa posição ao longo do mês, conforme a evolução dos fundamentos ia nos dando convicção desse cenário de alta de juros. Estamos aproveitando o alívio que teve hoje no mercado para aumentar essas posições tomadas. Acho que fica um equilíbrio interessante com a posição aplicada lá fora. Inclusive, a gente tem posições também no Chile, aqui, né, em América Latina, então Chile e Brasil. O Banco Central chileno também optou por manter os juros inalterados ontem. Foi uma decisão mais rock. A gente tem visto alguns números também de atividade econômica no Chile reacelerando. Então, o spread do juro do Chile com os Estados Unidos está muito apertado. Então, a gente acha que tem um payout interessante de ficar tomado nessa região. Então, é Brasil e Chile tomado contra essa posição aplicada lá fora, que a gente, de novo, está ficando mais animado. Então, a gente está aqui aumentando nosso nível de utilização de risco. Acho que era isso que eu tinha para passar aqui da parte de juros. Vou passar para o Shibante aqui para ele falar do risco de moedas. Boa tarde a todos. Bom, aqui na parte de moedas, acho que a gente segue ainda com um call de dólar, em geral, mais forte.
acho que já, como já foi comentado aqui, correndo o risco de ser repetitivo aqui, a gente acha que, apesar do Fed, né, tá começando a sinalizar um movimento quase que certo aí de alta de juros, começo do ciclo aí, no próximo mês. A gente acha que é um tom, ele vem tentando, apesar de estar dovish, vem tentando manter um pouco, aparentar um pouco mais conservador. Eu acho que a gente tem visto, né, um call nosso aqui de China, né, um desgaste desse modelo chinês. A China vem operando, a economia vem dando sinais de fraqueza recorrentemente. Eu acho que isso aí acaba impactando, de certa forma, né, tem um link maior aí com a Europa, vem pegando a economia da Europa também em cheio. E a gente tem na Europa já um Banco Central que já está, né, no processo de corte iniciado em junho. Então, por conta disso, a gente continua com um call, em geral, de dólar global mais forte. A gente segue aqui com essas posições, né, em termos de posições, aqui com a posição comprada no dólar contra o renminbi, né? Eu acho que é mais do mesmo, né? A gente já vem carregando essa posição já há algum tempo, por conta dessa fraqueza aí da economia da China. A gente, ao longo do mês, abriu uma posição também short no euro, né? Comprada no dólar contra o euro, por conta dessa, né, mencionado aí, essa nossa preocupação aí e convicção maior aí nessa fraqueza da região da Europa e continuidade do ciclo de afrouxamento monetário. E abrimos aqui no Brasil uma posição, no mercado local, uma posição, a gente já vinha operando, né, taticamente, mas com viés mais negativo aqui de Brasil, então operando short no real, comprado no dólar. E a gente agora está com uma posição, segue com uma posição, abriu ao longo do mês e vem carregando essa posição também. Acho que, né, como já foi dito aí, razões locais também, acho que preocupação aí com a parte fiscal do Brasil, o BC, como o Pedro comentou aí também, que não foi dos mais, não parece estar com o dedo no gatilho em relação à subida de juros aqui no Brasil, então acho que deixa alguma vulnerabilidade, né, na parte local, então acho que fica uma dependência muito grande aí do cenário externo. Então, acho que dá um certo conforto para a gente ter essa posição short no real também. E ao longo do mês a gente operou, a gente está sem essa posição agora, mas a gente operou ao longo do mês também no Japão, por conta aí dessa normalização de política monetária, né, da subida de juros, que era, como o Pedro mencionou, já esperada, mas acabou se confirmando de maneira até um pouco mais intensa, né, do que vinha se precificando. Então, a gente operou ao longo do mês uma posição também comprada no ien short no dólar, foi, acho que, a única posição short no dólar que a gente teve ao longo do mês, mas a gente zerou também ao longo do mês e está sem essa posição agora. Então, acho que basicamente é isso aqui no book de moedas. Eu passo para o Duda para fazer as considerações de bolsa. Bom, obrigado, Svante. Boa tarde a todos. É um prazer falar com vocês, clientes. Falando no mês de bolsa, diferente da tendência que a gente viu no resto do ano, né? A bolsa aqui brasileira se recuperou, subiu 3%, e as bolsas lá fora foram mais fracas, underperformaram. O S&P foi positivo em 1,1%, com uma volatilidade muito grande, recuperou no final do mês, e o Nasdaq chegou a cair 1,6%. Tá? A gente que tem perseguido mais uma posição direcional na Bolsa Internacional, a gente sofreu, assim, quando você pega o retorno absoluto, teve uma queda de 0,83% a composição de Bolsa Global, mas a composição de Bolsa Local, em que a gente basicamente está procurando gerar alfa, mas também uma posição relevante, a exposição bruta, né, totalmente redeada praticamente, gerou uma contribuição positiva de 0,57. Então, compensou um pouco bem aí a parte das perdas, mas a explicação para a perda foi a Bolsa Global. Isso também impactou, claro, os fundos de ações, que também têm essa posição, que fizeram eles underperformarem. A gente, pelo aumento de volatilidade do mercado externo, a gente preferiu diminuir as posições chegaram a ser do retorno absoluto 40% comprado e 25% vendido, diminuíram aí para 30% comprado e 20% vendido. Então, estamos 2/3 aí redeados,
continua, basicamente o que a gente reduziu foi a posição externa, ou seja, a gente diminuiu uma exposição líquida em torno de 10% para 5%, e, de novo, a exposição líquida de 5% aproximadamente aqui no Brasil é basicamente porque o beta é menor, a posição aqui a gente considera que está totalmente redeada, procurando gerar alvo. Tá? Também, eu diria que o aumento da importância de variáveis macro foi grande no mês. Agora a gente está discutindo no externo temas como queda de juros, que ficou muito mais premente numa economia nos Estados Unidos, né? Já era um tema na Europa. Maior desaceleração, destaque aí para a China, estando com uma maior desaceleração. E aí acho que tudo está refletindo em aumento de volatilidade. Então, acho que também tem um equilíbrio de portfólio, a gente diminuir essa parte micro agora, e até como o Pedro e o Chibande falaram, a gente ter aumentado a parte macro. Tá? O que a gente continua perseguindo lá fora? A gente não mudou as posições core continuam semicondutores, e até o earnings season está confirmando demanda muito forte para essa parte de semicondutores, principalmente das empresas líderes que a gente tem. Software, e aí eu acho também a vantagem competitiva gera uma liderança em contest, aí a gente ainda vê crescimento até acelerando para 2025. E-commerce, e aí eu acho que tem ainda um forte crescimento do setor, e aí também tem expansão de margem nas empresas que a gente está investido. Eu acho que uma fonte de atenção que está chegando nova no mercado é uma desaceleração mais forte nos Estados Unidos. A gente sempre falou da dinâmica do mercado americano. Acho que essa desaceleração pode acontecer, mas acho que ela vai ser menos intensa do que você pode ver em outras partes do mundo. E também a gente gosta bastante de rede social. A gente acertou na empresa, que fez um resultado mais uma vez muito boa, que é líder. A gente gosta muito dessa parte de crescimento de propaganda que continua. E a gente, nessa empresa, a gente gosta bastante também a contenção de despesa que está acontecendo, então está tendo uma expansão de margem muito boa. Continuando a ter todas essas empresas que a gente está investido são líderes, como eu falei, e tem uma vantagem comparativa de inteligência artificial, que a gente acha que vai dar uma resiliência, uma vantagem competitiva para frente. Não exatamente uma explosão de resultados, e o CAPEX continua alto dessas empresas. Então, mais do que a gente está vendo, umas revisões, provavelmente, para o ano que vem, em termos de crescimento de margens. Tá? O nosso hedge, basicamente, continua sendo o S&P lá para fora. A gente tem algumas outras posições vendidas, a gente tem posição vendida até na América Latina, em e-commerce, que a gente acha que tem um efeito um pouco dessas empresas serem analisadas em dólar, e teve forte desvalorização de alguns países da América Latina. E no caso da América Latina, você está tendo mais pressão de margem e diminuição do crescimento, diferente no e-commerce, onde a gente está investindo nos Estados Unidos. Então, acho que tem um pouco uma dicotomia. Na América Latina, a gente diminuiu, mas a gente continua gostando do banco digital, então a gente continua investido, a gente investe também aqui no Brasil, vou falar um pouco também disso. Então, acho que essa posição é forte. Tá? Mas, assim, em termos gerais, tem que ficar muito atento para ver se você não há uma reversão realmente num cenário macro, nesse tema Estados Unidos. Mas a gente continua gostando de tecnologia Estados Unidos, e ambos a gente acha que são países e empresas que vão estar crescendo acima da média, ou seja, são alfa para se buscar. Tá? Em commodities, a gente continua gostando do tema de energia, então a gente ainda está long em urânio, mas uma posição pequena agora, esperando talvez uma oportunidade de compra melhor. Tá? Bom, vindo para o Brasil, a gente, até na exposição bruta, a gente conseguiu aumentar a exposição, ou seja, vendo oportunidade no relativo. Como a gente falou, né, 80% redeado, ou seja, só gerando alfa, com beta bem mais conservador. A gente continua numa carteira aqui, nesse processo de deterioração macro que a gente está vendo aqui no Brasil, com a desvalorização do câmbio. A gente tem procurado estar numa carteira que seja protegido por um tripé, protegido em câmbio, protegido em juros e protegido em inflação. Então, a gente tem uma preocupação bastante grande com isso. E essa carteira, a gente até aumentou o tema de utilities, que é um tema que está mais protegido em relação à inflação, e
e com uma receita, vamos dizer assim, mais previsível, que a gente gosta bastante, principalmente em saneamento e distribuidoras, né? As distribuidoras, algumas empresas, na nossa opinião, geraram uma oportunidade, são empresas que têm uma exposição à área de crescimento acima da média no Brasil, são empresas consolidadoras, então a gente também gosta bastante. Também, um destaque aqui no Brasil foi o setor de bancos, a gente continua gostando bastante, também até procurando aumentar, e aí procurando estar investindo em banco de investimento, estar investido em bancos de incumbentes, até banco digital, como eu falei, tá? Então, a gente continua achando favorável. A gente fez um pouco diferente, é uma posição menor, mas aumento um pouco de empresas de capital goods, empresas que têm uma vantagem competitiva em dólares, empresas com uma vantagem competitiva em tecnologia. Então, são empresas que a gente vê com uma vantagem competitiva global, e o cenário que a gente acredita, por exemplo, global, o próprio dos Estados Unidos, como eu falei, ainda com um cenário melhor para o Brasil, que está no processo de deterioração macro maior. Então, a gente também aumentou um pouco nessa posição. Tá? E aí, um destaque negativo foi Basic Materials, principalmente pela desaceleração na China que eu comentei. A gente continua mais procurando estar short no setor, a gente gosta um pouco de empresas de aço longo aqui no Brasil, e ainda somos conservadores aí com as empresas ligadas ao minério de ferro, tá? Energia, que é no setor que a gente procurava estar long, a gente diminuiu um pouco as posições, fizemos também algumas alterações dentro do próprio setor, ou seja, a gente concentrava mais em uma empresa, hoje em dia a gente concentra em duas, e eu acho que tem que ficar um pouco atento, que a gente nunca foi animado um pouco com o preço do petróleo, e num processo de desaceleração global pode ceder um pouco, né? As outras commodities cederam, principalmente as metálicas, cobre, minério, níquel, e o petróleo ainda não, então algo que a gente está um pouco mais atento, a gente equilibrou um pouco mais o portfólio. E esse risco macro também faz a gente continuar short no setor de consumo, de algumas empresas que a gente acha que tem ainda revisões de lucro bastante para baixo, então ainda seguimos conservadores. Tá? Então, bastante concentração aqui no setor de bancos e utility, um pouco em capital goods e empresas com vantagem comparativa, mas muito play relativo também dentro dos próprios setores. Essa volatilidade também, para nós que fazemos também uma gestão ativa, está gerando oportunidades. Prova disso que a gente, sem praticamente exposição, a gente gerou um resultado relevante nesse mês. Bom, seria basicamente isso. Eu passo a palavra para a Isabela. Duda, hoje não tivemos pergunta, não. Então já podemos encerrar o call. Agradeço a presença de todos. No mês que vem, quem for para a Expert, não esqueçam de passar lá no nosso stand. Tá ótimo. Gente, obrigado a todos pela confiança. E até mês que vem, a gente fica feliz aí no retorno absoluto, a gente ter conseguido, mesmo com essa volatilidade, essa deterioração, pegar um resultado acima do CDI. Obrigado.